Tantos sentimentos, tantas emoções nos movimentam nesta celebração de hoje, e tudo nós trazemos, pode deixar aí, diante do altar. Tudo queremos oferecer, nossa oração, nossas dores, nossas alegrias, nossas emoções, tudo que trazemos. Nada do que sentimos é estranho a Deus. Tudo que sentimos, tudo que percebemos, as dores, as alegrias, Deus acolhe. Por isso nós podemos confiar imensamente. E uma palavra hoje nos chama muita atenção. Mais uma vez, não termos medo. O medo nos corrói, o medo nos paralisa, o medo nos mumifica, o medo nos congela, o medo nos leva a nos escondermos. Muita gente gosta de dizer, eu prefiro ficar escondido. Eu prefiro não me manifestar. Eu prefiro ficar na minha discrição. Tá bem, mas que isso tudo não seja covardia. E medo de se expor, medo de estar de um lado, medo de saber o que está fazendo. Eu sempre pensando nesse texto, uma das palavras de Jesus que me chama muita atenção é toca no meu lado. Tocar no lado de Jesus é saber de que lado que Ele está. E nós sabemos de que lado está Jesus. Todo mundo sabe, eu acredito que ninguém vai dizer que Jesus está do lado dos poderosos, vai? Jesus, entre os poderosos e os enfraquecidos, está do lado de quem? Entre os grandes e os pequenos, Jesus está do lado de quem? Entre os festejados e os rejeitados, Jesus está do lado de quem? Está vendo como a gente sabe? Para qualquer pessoa que se perguntar na rua, eu não tenho religião, não tenho fé, não tenho nada. Só uma coisa, você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi falar sim. De que lado Jesus está? Jesus está do lado dos poderosos ou está do lado dos rejeitados? Não está, ou a gente tem dúvida? Vocês têm dúvida sobre isso? Alguém tem dúvida sobre isso? A gente sabe de que lado Jesus está. E me toca muito, me emociona muito quando Jesus diz, toca no meu lado. É para a gente saber de que lado Jesus está. E Jesus diz, toca nas minhas feridas. Para tocar nas feridas do nosso tempo. Aonde estão as feridas de Jesus hoje? No povo indígena, no povo negro, nas mulheres, nos grupos LGBT, nos que são rejeitados, nos sem terra, em todos aqueles que estão marcados, que são perseguidos. Uma coisa nunca eu vi com tanta força a perseguição ao povo da rua, como está acontecendo agora no Brasil inteiro. É impressionante não ser capaz de perceber Jesus na dor, na ferida existencial que é o morador de rua. E aí ficam fazendo campanha para todo lado de cidadania. O que significa isso? A pessoa, para ter cidadania, precisa de comida, precisa ter de lugar para dormir, precisa curar suas doenças. Ninguém tem cidadania. Cidadania é o quê? Tem que pôr cidadania igual a alimentação, saúde, educação, habitação. Então não é uma palavra que a gente usa a esmo para justificar a repressão. Em geral, quem fala isso não é capaz de dar amor. Seria interessante pôr nessas plaquinhas, então, que as prefeituras estão pondo por todo lado. Dê amor. Quem tem o poder, e o poder político e econômico, dificilmente vai entender o que é dar amor. Dar amor a quem tem fome é pão. Dar amor a quem tem sede é água. Dar amor a quem está despido é vestir-se.
Dar amor a quem está com frio é aquecer-se. Dar amor a quem está sofrendo as mudanças climáticas é transformar, mudar essa acelerada destruição da natureza. Por isso a nossa campanha da fraternidade de ecologia integral. E houve quem dissesse, Leonardo, você deve ter ouvido, a igreja quer salvar a árvore e não quer salvar a alma. Então, é de uma pobreza teológica, de uma pobreza de raciocínio ecológico, de uma pobreza de raciocínio humano. A gente gosta de cantar, eu cantei ontem lá em Bom Jesus dos Perdões, tudo está interligado. Canta um pedacinho para a gente, o Leonardo vai gostar desse refrão. Tudo está interligado na casa comum, tudo está interligado como se fôssemos um. Vocês lembram desse refrão? Então vamos cantar. Tudo está interligado, não tem paz aqui enquanto houver genocídio em Gaza. Não tem paz aqui e vida adequada aqui e cidadania enquanto as crianças em Gaza forem assassinadas e não tiverem água nem comida, porque proibir alimentar pessoas indefesas é covardia. É covardia. Como é que é o nosso canto? Só o refrão. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Cantemos. Tudo está interligado nesta casa comum. Mais uma vez. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A natureza está ferida, a ferida está doendo, e essa ferida dói tanto que vai impossibilitando a vida, vai impossibilitando a esperança e o futuro. Nós temos que pôr a nossa cabeça para funcionar, para ver Jesus. Nós temos que pôr o nosso coração sensível, amoroso, para sermos capazes de ver Jesus. Eu sempre comento, quando lemos esse texto, que nós fizemos uma grande injustiça para o Tomé. E eu acho que quem fez a injustiça para o Tomé foi a propaganda do sabão Omo. Eu acho que eles disseram, foi o sabão Omo que inventou, que o Tomé era incrédulo, mas deve ter ouvido alguém que não leu bem o Evangelho. Porque aqui no Evangelho diz, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, os judeus sempre são os dirigentes, Jesus entrou e ficou no meio. Essa é uma outra coisa que ninguém pode esquecer. Esse texto do Evangelho dá para fazer 1 ano de curso, viu? Jesus ficou no meio. Jesus nunca fica acima, nem embaixo, nem na frente, nem atrás, nem de um lado, nem do outro. Jesus fica sempre no meio. Eu já expliquei por que fica no meio. Alguém lembra? Ninguém lembra. Faltaram na aula de geometria. Não é nem teologia, é geometria. Fica no meio porque a única figura geométrica onde o ponto central é equidistante de todos os pontos é o círculo. Por isso Jesus fica no meio, porque não tem ninguém mais perto dele, ninguém tem mais merecimento, todos estão na mesma proximidade de Jesus. E ele fica no meio e comunica a paz, isto é, o bem em plenitude. E quando ele volta, é interessante perceber isso no texto, que o texto diz, estando fechadas as portas, não fala mais por medo, eles tinham fechado a porta, mas não refere mais o medo, por isso que o Tomé estava. Na primeira vez, quando eles se fecharam por medo, o Tomé não estava, porque o Tomé não tinha medo. Ah, como que você sabe que o Tomé não tinha medo?
Porque quando Jesus disse, vamos na casa de Lázaro, os outros disseram, não, não vai não, porque querem te matar, querem te pegar. O Tomé é o único que diz, vamos e morramos com ele. Por isso que o apelido do Tomé é gêmeo, é dídimo. O Tomé é gêmeo de quem? De Jesus. Não porque ele é filho da mesma mãe, mas porque ele é o mais parecido com Jesus, não tem medo. Nossa, limpei a barra do Tomé, não é? Por isso que na segunda vez o Tomé estava. E quando o Tomé diz, não acredito, não é que ele duvidou, ele diz, nossa, isso é tão bom que eu quero ver. Quando alguém fala assim, vocês vão chegar em casa e falar assim, nossa, o Leonardo Boff estava lá na missa. Aí a pessoa vai falar, não acredito. Verdade, eu preciso ver, eu vou lá também que eu quero ver. Foi isso que aconteceu com o Tomé. Ele disse, nossa, vocês viram Jesus? Isso é tão bom. Ah, não acredito, vocês viram mesmo? Foi isso que o Tomé ficou feliz, de saber, nossa, mas isso é bom demais. Se eu falar para vocês, não tem mais ninguém nas ruas de São Paulo, vocês vão dizer o quê? Ah, eu vou lá na praça ver. Isso quer dizer, é uma coisa tão grande, tão importante, que o Tomé quis ver. Por isso que Jesus diz para o Tomé, toca em mim. E o texto não diz que ele tocou, só diz que ele fez a profissão de fé, a única e a mais forte, a plena do Evangelho, meu Senhor e meu Deus. Ele não duvidou e declarou Jesus, meu Senhor e meu Deus. É isso que nós precisamos fazer, confiar, ter fé, buscar acreditar, entender que Jesus está no nosso meio, que Jesus caminha conosco, que não nos abandona nunca, que nós não sabemos o que temos que enfrentar. Eu sempre repito o pensamento de Santa Edith Stein, sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde. Sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde. Mas se você ama, você se deixa conduzir pelo amor. Ser conduzido pelo amor é extremamente desafiador, porque nós não podemos ter nenhuma garantia. O amor, já viram que tem seguro para tudo, mas não tem seguro para o amor. Já viram? Se alguém abrir uma agência de seguro, não vai ter seguro para o amor, porque o amor é inseguro. E o amor nos faz confiar, não ter certezas. Eu posso ter a certeza de que eu amo, mas o amor sempre é dinâmico, sempre é uma construção, sempre é um caminhar. Que nós possamos pedir hoje a todos esses que nos precederam, que são citados nas Escrituras que nós ouvimos, o João, o Pedro, o Tomé, nossos irmãos que nos precederam na fé, que nós tenhamos coragem de não ter medo da cruz, porque como nós dissemos no domingo passado, no domingo da Páscoa, só vai ressuscitar quem passar pela cruz. Não tenham medo de passar pela cruz, porque Jesus está sempre conosco. Amém.